Olá a todos! Eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva Educação. E eu estou aqui com a Paula Mendonça de Menezes, assessora pedagógica do programa Criança e Natureza do Instituto Alana. Bem-vinda, Paula! Muito obrigada, Bia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos e todas que estão assistindo a gente hoje. Legal. Hoje a gente vai falar sobre como promover o contato das crianças com a natureza em tempos de pandemia. Um belo desafio, né, Paula? Muito. Você que está nos assistindo, por favor, indique em qual município você está e fique à vontade para apresentar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. A gente vai procurar respondê-las ainda ao vivo ou então depois por escrito. Vejam que estamos eu e a Paula em nossas casas, respeitando o isolamento social exigido agora. Esperamos que vocês estejam bem, continuem bem e que aproveitem a transmissão nesse novo formato. Então vamos lá. Paula, vocês criaram uma área no site do programa Criança e Natureza que se chama Como Manter Contato com a Natureza durante o Isolamento Social. Enquanto nós vamos falando, a gente também vai navegar pela página, o link também vai aparecer aqui na tela, mas eu vou também dizer. O link é o www.criançaenatureza, né, criancaenatureza.org.br/natureza, durante, Covid, 19. Então fica criançaenatureza.org.br/natureza durante Covid-19 com os tracinhos. Ali na opção sugestão para educadores, vocês inseriram um arquivo em PDF com 8 itens. Então, eu queria, por favor, que você dissesse o objetivo desse PDF específico, mas também dessa página criada no site de vocês. Tá certo. Bom, primeiramente eu acho que é importante dizer um pouco sobre o programa Criança e Natureza, né? O programa Criança e Natureza do Instituto Alana, ele vem se preocupando, né? A missão dele é a gente favorecer, ajudar a criar condições para que a criança possa crescer e se desenvolver em contato direto com a natureza. E quando entrou né, essa situação que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, a gente se sentiu muito desafiada, né, porque a gente sempre levantou a bandeira, né, do quanto que é importante haver uma ação intersetorial, ou seja, né, toda a sociedade, desde os gestores públicos, educadores, famílias, pensar formas de aproximar a criança da natureza, uma vez que nas cidades isso não acontece mais de forma espontânea, né? Então, quando entrou essa situação, a gente se sentiu muito desafiada, né, a entender como que a gente poderia repensar nesse cenário esse contato com a natureza, qual é essa natureza possível de se acessar dentro de nossas casas, uma vez que, né, o isolamento social agora é uma forma de prevenir e garantir que a sanidade do sistema público de saúde, né. Então, foi por isso que a gente lançou essa página, pensando em oferecer algum apoio, né, tanto para os educadores quanto para as famílias, e também disponibilizar artigos e pesquisas que apontassem caminhos nessa direção, né, de como aproximar com a natureza, de refletir sobre esse momento atual que a gente está vivendo e também apontar perspectivas futuras na saída dessa pandemia, como é que vai ser esse desenho das cidades, as novas formas de relacionamento com a natureza, a importância da natureza nessa reconfiguração que é um desafio para todo mundo, né? E aí dentro, então, de cada um, né, a gente pensou assim, então, nesses diferentes públicos, né, famílias, educadores e pesquisadores, né, porque a gente entende também que agora a gente em casa, apesar de múltiplas tarefas, né, como cuidar da casa, para quem tem filho, cuidar dos filhos, também para algumas pessoas pode ser um tempo de estudo, então a gente selecionou do nosso acervo ali em pesquisas e artigos
materiais que a gente acha interessante para esse momento, para que as pessoas possam estudar, um tempo de estudo. A gente pensou, então, dicas para famílias, então a gente está fazendo uma curadoria de links e materiais que a gente acha interessante para as famílias nesse momento e para os educadores a mesma coisa. E no PDF a gente reuniu essas 8 dicas, né, que eu acho que é um começo de conversa, assim, para que os educadores possam pensar em atividades, mais do que atividades, em concepções para reolhar a natureza a partir desse momento de isolamento social. Maravilha! A gente vai falar sobre cada um desses 8 itens, né, Paula? Bastante aqui, então vai dar para vocês também que estão nos assistindo tirar as dúvidas e dialogar aqui com a gente um pouco. Eu queria aproveitar para agradecer a alguma das pessoas que já registraram aqui a presença conosco. Então, estão os municípios de São Roque do Canaã, Espírito Santo, Rio do Sul, Santa Catarina, Itabé, São Paulo, Lagoa de São Francisco, no Piauí, Correia Pinto, Santa Catarina, João Neiva, Espírito Santo, Axixá do Tocantins, Augustinópolis, Morrinho, Ceará, Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, São José do Mipibu, Rio Grande do Norte, e Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, novamente. E Bom Despacho. Eni, não sei de onde fica Bom Despacho, qual estado? Escreve aqui depois para a gente, para eu falar direitinho. Então, vocês me desculpam que eu vou ficar, às vezes, olhando um pouco para baixo aqui, para acompanhar os comentários de vocês pelo celular, tá bom? Temos também Jandira, São Paulo, Botucatu, São Paulo, Irapuã, São Paulo, Inhamundá, Amazonas. Então, daqui a pouco a gente fala aqui mais um pouquinho das dúvidas que aparecerem, ou então dos municípios que registrarem a presença aqui também. Bastante gente, né, Paula, de todos os lugares do país. Nossa, muito, muito legal. Bem-vindas. Bem-vindos, isso aí. Imensa. Uhum. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre aqueles 8 itens que vocês destacaram no material em PDF. Então, esse material está disponível para download, né, Paula? Se alguma secretaria quiser baixar, distribuir para os seus professores, né, fazer com que essas informações também circulem, a gente vai colocar também o link aqui nos comentários. Então, para a gente começar a falar sobre cada um desses pontos, né? Então, o primeiro diz sobre a natureza que está dentro de nós. O que você diria um pouco sobre isso? Bom, a gente, do programa, né, Criança e Natureza, a gente sempre deu muito valor, e continua dando, para a natureza que está no espaço, né? A gente acredita que para o desenvolvimento de uma infância saudável, para que a criança possa se desenvolver de forma integral, a presença de áreas verdes na cidade, de espaços públicos saudáveis para as crianças, das escolas terem no seu espaço físico natureza nos pátios escolares, o aproveitamento das áreas externas, isso só favorece o bom desenvolvimento da criança, no aspecto físico, emocional, cognitivo, né? Tudo que a natureza pode proporcionar e oferecer para a criança. À medida que a gente não pode estar nesses espaços físicos, né, e não deixando de valorizá-los, aliás, eu acho que a gente valoriza ainda mais, eu acho que o olhar para a gente tem sido tanto para olhar o tempo, né, então a natureza ela se expressa também não só no espaço, mas no tempo. E também para dentro de nós, a gente também é natureza, né? Então, pensando na criança, eu acho que a gente reconhece que a integralidade, né, da criança, ela é feita de diversos aspectos, né? Assim, o ser humano de forma integral, né? Então, tem um aspecto cognitivo, tem um aspecto físico, tem um aspecto emocional, tem um aspecto, assim, né, assim, eu acho que o desafio agora é olhar para essa criança como um todo,
né, a gente poder atender, de certa forma, a todas essas dimensões da criança dentro desse espaço físico, né? Então, a gente reconhecer a natureza da criança, a vontade dela, a necessidade que ela tem de brincar, a necessidade que ela tem de interagir, né, seja pela tecnologia, com seus pares, com seus familiares, a natureza da criança que ela tem de se movimentar, né? Então, de a gente criar situações no espaço da casa para que ela possa mesmo se movimentar, isso é uma necessidade da natureza da criança. E também um olhar, assim, de um lado a gente olha para a criança, né, essa criança que está em casa, mas também olhar, cuidar de quem cuida, né? Então, olhar para os professores também, para os educadores que estão vivendo uma situação de um extremo desafio, né, de muitos lugares, municípios, estados. Acho que os municípios que estão aqui podem até relatar um pouco como é que foi esse desafio, assim, mas muitos lugares, muitos estados tiraram, né, colocaram as férias, né, 15 dias de férias para poder se preparar, né, para esse novo desafio e fazer um atendimento, então, para os estudantes. E, ao mesmo tempo, esses professores também estão em casa, precisando cuidar das próprias casas, preocupados com a sua própria saúde, estão preocupados, assim, e tendo que arrumar formas, né, de ensinar ou não perder esses alunos, porque isso também é muito importante, né? Você manter o contato com as famílias, manter o contato com os alunos, para que não haja uma situação de evasão escolar, que é uma tendência muito grande, né, nesse momento. Então, cuidar de quem cuida também, né? Então, reconhecer que na natureza humana a gente tem limites e possibilidades de poder se manter saudável diante de uma situação como essa e poder fazer um bom trabalho. Então, nesse sentido, a gente aponta, né, certos cuidados, tomar o sol todo dia, né, o professor, os estudantes, né, será que tem um tempinho de sol, né, entre uma atividade e outra, ter momentos de descanso, né, então a gente acredita que é o papel também da secretaria e dos dirigentes olhar para esse momento com cuidado, no sentido de proporcionar que os professores tenham esses momentos também, né, e dar um apoio, né, emocional, físico e psicológico, né, para que todo mundo consiga enfrentar esse desafio da melhor forma. Então, foi um Legal. pouco por isso. E é engraçado, quando a gente fala de natureza, a gente sempre pensa nisso do ambiente externo, né? Então é interessante você falar sobre esse outro olhar, né? Que é uma oportunidade, não deixa de ser uma oportunidade da gente levar isso em conta nesse momento, né? Reconhecer nossos ciclos, né? Quando a gente fala do tempo, é um pouco reconhecer esses ciclos, tanto interno, né? Necessidade de descanso, necessidade da boa alimentação, necessidade de ter um equilíbrio entre trabalho e o cuidado com as outras tarefas que a gente está vivendo nesse momento de maneira mais intensa, o cuidado com a família. Então, reconhecer a importância desses ciclos, né? E esse ciclo também está lá fora, né? Então, para ir já assim meio como uma dica, assim, vamos dizer, para os Ótimo. professores, assim, né, de olhar né, de que tipo de atividade fazer com a criança para se relacionar com a natureza, né? Então, olhar um pouco na nossa janela, né? Como é que está o clima hoje? Tá frio? Não tá? Que estação que a gente tá? Estudar isso, né? Eu acho que a gente está falando aqui com uma diversidade de paisagens também locais, né? Então, desde o Amazonas, Espírito Santo, o que a gente pode entender sobre esses biomas nesse momento? Como é que é esse bioma do meu bairro? Ele tem árvore, ele não tem, né? Então, eu acho que também olhar no sentido de entender esse ciclo do tempo, né, lá fora, que com nossa estação, que lua que a gente está hoje, se hoje está nublado, se hoje como é que está, enfim, acho que esses assuntos podem desdobrar conteúdos que fazem parte de um currículo de uma escola. Legal. O segundo item é sobre o tempo e o espaço. Vocês têm algo mais que você queira entrar, Paula? A gente falou um pouquinho sobre isso, mas
Veja se tem ainda mais alguma coisa ou já contém planos. Eu acho que mais, assim, no sentido, assim, do espaço, a gente está aqui, né, falando com uma diversidade mesmo, né, de localidades, né, e eu acho que a escola, ela, assim, mais do que nunca e muito antes da pandemia, ela tem esse desafio de dialogar com os territórios, né? Então, quais territórios são esses, né? Que bairro é esse? Qual que é a geografia desse lugar, né? Então, mesmo que a gente não saia de casa, a gente tem na memória, né, tanto os estudantes, os professores, o desenho dessa localidade, um pouco o clima dessa localidade. Então, eu acho que é uma forma da gente ir explorando esses aspectos, né, e dialogando com eles, né, e a partir desse micro, de certa forma, tentar entender outros biomas, tentar entender um pouco dessa geografia do Brasil, né, a partir de possibilidades, né, porque agora também não é todo mundo que tem acesso à tecnologia e dentro das possibilidades, eu acho que de cada secretaria, de cada escola, possibilitar que esse espaço, esse território onde a escola se situa, onde cada aluno está, possa ser disparador para conhecer as outras paisagens, outras naturezas que compõem o Brasil, né? Perfeito. Outro item que está no PDF é o Origem das Coisas. O que você diria? Eu acho que essa é uma questão, assim, né, do que são feitas as coisas, né? A criança, ela tem essa curiosidade, né? Eu acho que é papel, assim, da escola manter essa chama viva da criança de conhecer o mundo, né? Ela tem essa disposição na sua própria natureza. E eu acho que muito, né, do papel na educação infantil, né, por exemplo, é deixar com que esse olhar investigativo sobre o mundo possa ser cada vez mais explorado, né, que a criança tenha liberdade de fazer perguntas e desenvolver dentro dela esse espírito de aprender, né, que depois vai para o ensino fundamental, depois vai para o ensino médio, essa curiosidade de buscar as respostas. Então, a partir, eu acho que desse lugar, dessa concepção, é entender do que são feitas as coisas. O plástico, né? O quanto que a gente tem de plástico na nossa casa? Da onde é que vem? Né? Qual que é a origem desse material? Porque todo material, né, industrializado, ele tem uma matéria-prima que vem da natureza. Então, entender um pouco também a origem dessas coisas, né? Origem tanto dos industrializados, né? Então a gente tentar entender panelas, enfim, tudo que tem na casa, esse sofá, essa televisão, do que é feito, do que é constituído, né? Então um pouco aguçar esse olhar de curiosidade e entender que a natureza ela está implicada em todos esses processos de manufaturas, né, e de industrialização, e entender também a origem das coisas que tem naturais na sua própria casa. Então, uma delas é a alimentação, né? A alimentação, acho que desde que a gente nasce, né, desde a amamentação, é o contato que a gente tem com a natureza muito forte, né? Assim, a gente nunca consegue abrir mão desse nosso contato com a natureza. Então, entender a origem desses alimentos, né? Ele é industrializado ou ele não é? Da onde que vem? Como é que nasce? É uma raiz? Ele é um grão? Então, acho que pode ser um assunto a ser explorado também. Bacana. A gente entrou um pouquinho no próximo, talvez? O próximo item, Talvez. que é a gente é o que a boca come. Exatamente. É, eu acho que esse assunto, ele no fundo, ele traz uma oportunidade também das escolas e das famílias se conversarem, né? Porque eu acho que o que a gente é, o que a boca come, tem muito de dizer da qualidade dos alimentos. Não é simplesmente a gente se alimentar. Mas qual é a qualidade desse alimento? A gente está tendo uma alimentação saudável? A gente está comendo de tudo? A gente está tendo um equilíbrio? Eu sei que todo mundo agora está com mais vontade de comer doce, porque fica mais em casa, e é normal, né? Eu acho que é natural a gente ter e também se dar o direito, né? Eu acho que a gente está num momento que ninguém está, assim, a gente tem que se dar o direito também de se acolher, né, nessa possibilidade,
Mas eu acho que também é um momento de refletir sobre a qualidade nutricional dos alimentos, o que as crianças vêm comendo, como é que tem sido esse equilíbrio, qual que é o valor nutricional desses alimentos, qual é o alimento que dá mais disposição para a gente, qual é o alimento que é importante, por exemplo, a nossa digestão. Então, a partir do que se come, fazer uma reflexão sobre a qualidade, como que esse alimento opera, vamos dizer assim, no nosso corpo. Então, acho que aí para o ensino fundamental, né, que os dirigentes aqui, eu acho que principalmente são de educação infantil e fundamental 1, eu acho que pode ser um bom assunto, né, porque tem a ver com o dia a dia da casa, né, tentando entender que a boa educação é aquela que é significativa, né? E ela é significativa porque ela dialoga com o contexto em que está sendo vivido. Então, eu acho que esse contexto, né, diário da alimentação, a gente até colocou um link, né, de uma escola chama Casa Redonda, que é um link que está na página para educadores, que desdobra um pouco esse assunto de uma maneira interessante para quem quiser aprofundar, porque fala assim, fala vários aspectos, né, da comida, né, da alimentação. Um deles é falar sobre a semente, né, como que da semente, naquele grão miudinho, contém uma árvore, por exemplo. Né? Então, eu acho que isso é aguçar essa curiosidade com a criança, plantar uma coisinha com ela, acho que pode ser super interessante. E outro aspecto que ele fala é o que está em torno, nas relações sociais que se dão em torno da cozinha, do cozinhar, né? E eu acho que isso também é uma forma que é um olhar interessante, né? Que a gente pode ter também para desenvolver esse assunto. Perfeito, e pensar nos alimentos que estão na época, né, que são dessa estação do ano, né, Paula? Também Claro, super interessante pensar essa variação, né, do que a gente tem de alimentos disponíveis nesse momento, em outros momentos, né, de repente também. super. Nossa, super. A gente colocou aqui nos comentários do vídeo o link para o texto que a Paula comentou, feito por uma escola, né, chamada Casa Amarela, então está aqui também nos Uhum. comentários. Isso. Então, agora sobre tecnologia. Uhum. Como que ela pode estar a favor da educação nesse momento? Tá. Bom, a tecnologia, ela é um desafio, né? Eu acho que desse momento, porque ela pode ajudar muito, mas ao mesmo tempo não é todo mundo que tem acesso, né? Então a gente não pode considerar que ela é uma ferramenta que vá ser generalizada, né? Vai ser acessível para todo mundo. Mas, e a gente tem que considerar também que a tecnologia não é só a internet, por exemplo, né? Não é só o Google, não é só o WhatsApp é uma forma de tecnologia, a carta é uma forma de tecnologia, né? Então, acho que assim aqui para os dirigentes considerarem todas essas formas, né, para se comunicar com as famílias. Eu tenho o caso de uma escola que eu sei que isso é um desafio, né? Levou um mês para identificar e conseguir o contato direto com todas as famílias das escolas, assim, para poder começar um trabalho pedagógico. Acho que isso é um super desafio. E tem o lado, assim, que quando é possível, sim, ela pode favorecer muitos aprendizados, né? E com cuidado, né? O Alana tem feito uma campanha, né, sobre tecnologia nesse momento, para que seja, porque aumentou muito, né? Por mais que seja um acesso desigual ainda, para quem tem acesso de maneira geral, o uso da tecnologia aumentou muito, né? Então, e a gente não pode prescindir disso nesse momento, já que é um veículo para a gente se comunicar com nossos familiares, com as pessoas, para a gente ver o que está acontecendo no mundo, para estudar, para usar para a escola e tal. Mas a gente tem um alerta, assim, né, para fazer, assim, em relação a isso, né? Um que é
a Organização Mundial da Saúde sempre olhou muito, né, para o tempo de tela, né, em relação às crianças, né, qual que é o tempo ideal, quanto tempo que é o ideal, que não é nocivo para a infância e tal. E uma coisa que a gente tem visto é que, diante do aumento do tempo, o que a gente tem que olhar hoje em dia é a qualidade, né, o que as crianças estão vendo, né? Elas passarem 2 horas assistindo, vamos dizer, um documentário, sei lá, sobre animais, é muito diferente do YouTube com youtubers sobre games, né? Então, um pouco o olhar da família, né, e também do educador junto com a família, nessa parceria com a família, olhar o que as crianças estão assistindo, tentar qualificar esse tempo de uso, né? Então, acho que isso é um desafio e um Que tal cuidado que a gente tem. a gente mostrar o videozinho? O que você acha? Acho ótimo. Legal. Então, e fala, por favor, Paula, sobre vocês fizeram essa playlist, uma playlist com diversos vídeos sobre tecnologia, né? Isso. Desculpa, te interrompi? Não, pode perguntar. Tá legal. A gente vai mostrar, então, agora uma página no Alana, no site do Instituto Alana, que fala sobre infância e tecnologia nos tempos da pandemia. Isso. Então, essa página vai entrar aqui no ar enquanto a gente fala. Ela tem diversos itens, e para cada um dos itens tem um vídeo correspondente que fala um pouco sobre esses assuntos. E a gente vai mostrar, então, um desses vídeos agora para vocês, que se chama Como Equilibrar Experiências Digitais com Outras Atividades que Não Acontecem nas Telas. Então, daqui a 2 minutinhos, voltamos aqui, eu e a Paula, enquanto isso vocês assistem ao vídeo, por favor. Uma ferramenta interessante para a gente equilibrar as experiências digitais com outras atividades que não acontecem nas telas é como a gente vai organizando o tempo da criança dentro do fluxo do dia e como se dá essa organização do tempo da criança na sua rotina semanal. Então, ao mesmo tempo que a gente garante o tempo de tela das crianças, onde elas vão ter a oportunidade de socializar com seus pares e com os familiares que ela não pode encontrar pessoalmente, e também a gente garante o tempo de telas para elas, onde elas vão receber e fazer os deveres de casa, também o tempo de entretenimento nas telas. A gente também precisa garantir tempo que ela exerça atividades fora das telas, como, por exemplo, atividade física, mesmo dentro de casa, tem oportunidade de pular corda, oportunidade de pular elástico, oportunidade delas se movimentarem. A gente precisa garantir também encontros familiares e de brincadeiras longe das telas, onde se vai brincar junto, onde a gente vai ler um livro junto. A gente precisa garantir também um tempo que as crianças vão brincar livre, né, onde elas vão ter a privacidade delas e fazer o que elas querem, e também onde elas vão ter a oportunidade de brincar com o que elas querem brincar. Então, a sugestão é realmente a gente organizar o tempo das crianças no fluxo do seu dia e também na sua rotina semanal, garantindo de forma equilibrada atividades onde as crianças estão expostas às telas, que agora, nesse período de confinamento e isolamento social, além de ser inevitável, também pode ser uma oportunidade de socialização, mas também a gente garantir atividades que são exercidas fora das telas. Bom, para retomar, então a gente está mostrando até agora os 8 itens sugeridos pelo programa Criança e Natureza para lidar com esse momento da pandemia do coronavírus, mantendo o contato com a natureza. Agora a gente vai para o 6º item, que é a arte como alimento para a alma. Fala sobre ele, por favor, Paula, depois a gente vai mostrar mais um trechinho de vídeo. Tá. Bom,
acha que essas duas linguagens, né, assim, tanto a observação da natureza, né, os sentimentos que a natureza desperta em nós, né, uma emoção estética, vamos dizer assim, né, quando a gente olha a natureza, a diversidade, a beleza, o estado contemplativo que ela provoca na gente, a, um estado restaurativo também, né? Eu acho que quem aqui, assim, acho que quem quiser dar o seu depoimento, que estiver nos ouvindo, assim, mas que quando vai para a natureza não se sente mais calmo, né? A respiração se acalma. E a arte, ela tem algo de similar com isso, né? Ela provoca uma emoção estética também, né? Através da pintura, da música, né? Ela acessa em nós emoções estéticas muito parecidas, né? Então, ela tem o mesmo poder, vamos dizer assim, de despertar em nós um certo encantamento, um certo maravilhamento, assim, né? Então, eu acho que ambas essas, né, tanto a natureza quanto a arte como linguagem desperta na gente é, uma emoção e que provoca sentimentos, né, e através de uma linguagem estética, né? Então, a gente acha que a arte agora pode ser uma forma também, né, de um trabalho, né, tanto de propor, né, que as crianças usufruam dessa linguagem com os materiais possíveis que tiverem em casa, então desde recortar, colar, desenhar, pintar, né, observar o que tem lá fora e pintar e usar essa linguagem, quanto usufruir vendo, né, e pesquisando possibilidades estéticas dentro de diversas formas de arte, né, então, pela música, pela arte visual, fotografias, né, então as crianças também podem acessar, né, essa linguagem como uma forma de acessar um mesmo sentimento que a natureza nos provoca, né, de reorganização interna, de acalmar, né, de emoções estéticas no sentido mesmo que eu falei no começo, de atender esse desenvolvimento integral da infância, então olhar não só a parte cognitiva, né, que é uma preocupação forte das escolas em desenvolver conteúdo, mas quando a gente pensa numa concepção de educação integral, a gente pensa também que esses outros aspectos humanos são tão importantes quanto. Então, é um pouco sobre isso, né? Eu acho que a arte agora ganha essa dimensão, assim, ainda mais forte no momento que a gente está isolados em casa, sem poder acessar esse lado de fora. Bacana. Então, a gente vai assistir a um vídeo, mais nem um minutinho, mas ajuda a gente a refletir um pouco sobre isso que a Paula nos levantou. Então, a gente já volta. É muito importante, é lição de vida, é reconhecimento da condição do humano. A natureza e a arte, as duas, provocam uma emoção estética muito parecida, que não tem nome. A beleza da natureza e a beleza da arte mexem com a gente de uma maneira, e o sentimento que advém dessa transformação não tem nome. Você pode falar em encantamento, você pode falar em maravilhamento, mas especificamente ele não tem nome, né? É um bem-estar interno, é uma volta ao orgânico, é um reequilíbrio da nossa humanidade. Paula, e agora em relação ao penúltimo item, que é sobre o sentimento de pertencimento, o que você diria? Eu diria que o que a gente pensou, né, teve algumas reportagens que saíram logo no início da pandemia, acho que teve aqui em São Paulo,
assim, teve um final de semana que fez sol e que as pessoas, apesar da orientação de não saírem de casa, foi todo mundo para a Praça do Pôr do Sol, por exemplo, uma praça que tem aqui em São Paulo. E com a necessidade de se encontrar e de estar do lado de fora, de estar na natureza. Então a gente percebe que, apesar de não ter sido vamos dizer, né, foi uma orientação de dizer ao contrário, né, nesse momento, para ficar em casa, mas a gente leu isso como como as pessoas estão despertando para a necessidade, porque muitas vezes a gente, quando fica sem, que a gente percebe e dá valor para alguns aspectos da vida, né? Então, esse aspecto de comunidade, né, de estar junto, esse aspecto de estar tomando sol, por exemplo, algo bastante básico, e de estar do lado de fora, aproveitando, né, essa vida ao ar livre, assim, o quanto isso fez falta para a gente, né? E aí, nesse sentido, a gente acha interessante, né, escutar as crianças, o que elas estão sentindo falta, né? Quais são os espaços dentro do bairro, por exemplo, que ela gosta de transitar e que ela não está indo, né? Qual é a pracinha no bairro que ela gosta de ir e que ela não está podendo ir? Então, um pouco os professores olharem para isso, assim, né? Do que as crianças estão sentindo falta, e mais do que isso, essa pergunta ser uma possibilidade deles conhecerem qual é o trânsito dessa criança pelo bairro que ela tem. Quais são os espaços preferidos, quais a relação com esse território que ela tem e que hoje ela está percebendo isso através da falta, sabe? Então, será que ela consegue fazer um mapa, né, desse bairro, das ruas que ela circula, a saudade que ela tem de ir, sei lá, na padaria? E isso são, depois, aspectos que na hora que, né, puder retomar as atividades, eu acho que pode ser um material muito rico para pensar em territórios educativos, né? Para pensar o quanto que esses espaços eles fazem parte da vida das crianças, o quanto que eles podem ser aproveitados, portanto, pelas escolas, o quanto tem outros agentes, né? Às vezes sei lá, uma pessoa ou um sapateiro, sei lá, que ela fala oi todo dia, entendeu? Quanto tem outros saberes que compõem esses espaços e que podem depois ser aproveitados em sala de aula, né? Bacana, que às vezes passa despercebido na rotina, né? E quando a gente fica sem, que a gente nota algumas dessas coisas, né? Exatamente. E a última sugestão é sobre o escutar a criança. Fala um pouco para a gente sobre isso, Paula, depois a gente vai mostrar mais um trecho de vídeo, mas antes ainda de você responder, eu queria agradecer mais alguns municípios. Tá. Então, estão aqui conosco Peixe, no Tocantins, Monte das Gameleiras, Rio Grande do Norte, as articuladoras do Piauí, do Rio Grande do Norte, também já vi por aqui, Propriá, em Sergipe, Serra Azul, São Paulo, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, São Domingos do Norte, Espírito Santo, Lábrea, no Amazonas, Rinópolis, São Paulo, Irapuã, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Norte, Epitaciolândia, no Acre, Augustinópolis, Tocantins, Colmeia, Tocantins, Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, Guaraci, São Paulo, Borda Mata, Minas, Ria Pinto, Santa Catarina, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, Concórdia, Pará, Montevidéu do Norte, Goiás, Natalândia, Minas Gerais, Cambé, Paraná, Parelhas, desculpa, a gente não vou conseguir falar todos, mas a gente está acompanhando aqui nos comentários, esperamos que vocês estejam gostando. Teve um comentário aqui que eu achei interessante, Paula, que tem a ver com o que você falou, com o tomar o banho de sol, né, como isso também ajuda na imunidade, né, e acho que isso também tem a ver com a alimentação saudável que você também pontuou. Acho que tudo isso que a gente está falando, todos essas contribuições, essas sugestões, aumentam a imunidade também, né? Pode não ser o primeiro fim, mas também contribui para isso, e isso todo mundo precisa nesse momento, né? Com certeza.
Eu acho que a gente percebe o quanto isso é básico para nos manter saudável, né? Então, e eu acho que a natureza, ela é constituída, ela é a nossa fonte para isso, né? Tanto na alimentação, quanto, né, poder tomar um banho de sol, poder andar, né, ao ar livre. Eu acho que agora a gente entende o quanto isso é importante, né, através da falta, e minimamente eu acho que esse contato que a gente propõe é para manter uma condição de saúde, né, poder tomar sol, se alimentar bem, então olhar para o básico mesmo, né. Legal. Então agora a gente vai para o último ponto, que é sobre o escutar a criança. Tá. E depois a gente também vai assistir um videozinho, mas por favor, Paula, fala pra gente. Eu acho que tanto, assim, agora, assim, olhar a criança, né, olhar a criança, eu acho que, de novo falando aqui, né, para quem entrou agora, aliás, incrível essa diversidade de pessoas que estão aqui, isso é uma das maravilhas da tecnologia, né, a gente perceber o quanto que a gente consegue chegar em lugares que talvez a gente não chegaria. Acho que a própria BNCC, né, a Base Curricular Comum, ela vem, né, vem desde da LDB, essa ideia de não dissociar o cuidar do educar, né, para a criança. Então, a educação infantil conquistou isso, né, como uma regulamentação nas leis, né, vem desde a LDB e permanece na base essa ideia de não desvincular. E eu acho que isso é essencial, né? Eu acho que é uma responsabilidade partilhada, né? O cuidado com a criança, ela é uma responsabilidade partilhada da família, da escola, da sociedade, né? Tem a lei 227 da Constituição que, né, prega isso já, né? Que o cuidado com a criança, né, é uma responsabilidade partilhada de toda a sociedade e deve ser levado em absoluta prioridade. Então, nesse sentido, assim, é um pouco equilibrar, né, nesse momento, o cuidar da criança e o educar, né? O quanto que a gente tem dentro de uma situação como essa, onde as condições são tão desiguais, né? O quanto que a gente vai se preocupar com a introdução de conteúdos, vamos dizer, novos, e o quanto a gente vai se preocupar com o cuidado com a criança, né? E nesse sentido, eu acho que um cuidado é escutar. É escutar como que ela tem se sentido, como é que tem sido, no que ela tem sentido falta, para ajudar até, porque a escola nesse momento, até mesmo porque tem famílias que têm condições, vamos dizer, mais violentas e tal, a escola ela também é parte de uma rede de proteção da criança. Essa escuta ela é importante para entender como é que está o estado de saúde mental, física dessa criança, como que está sendo. Então, né, como esse diálogo com a família para que escute essa criança, para que veja as necessidades dela, para que entenda que as necessidades dela passa pelo brincar, pelo movimento. Então, né, ajudar pai, mãe, às vezes falar, nossa, essa bagunça aí, né, é normal, entendeu? Ela tem essa necessidade, e como é que pode ser, então, que a gente pode trazer essa criança para ajudar nas tarefas de casa de uma maneira que seja também uma oportunidade de integração dessa criança ao dia a dia da família, sem ser uma forma que a criança atrapalha, mas que ela e se integre, né, nesse dia a dia, que ela possa fazer parte, nesse sentido também o pertencimento, né. Então, acho que olhar e ajudar, né, nessa parceria família e escola, a escutar, a entender e a partir desse entendimento atender a essas necessidades das crianças, né. Então, um pouco essa ideia. Legal. Bacana. Então vamos lá, assistir mais um videozinho, gente. Até já. A criança pensa sobre a vida, sobre si mesma, sobre nós adultos, sobre seu corpo, sobre a linguagem, sobre a natureza. Ela faz uma escuta poética constante do mundo, um olhar sempre novo, recomeçado. Isso precisa ser acolhido por nós. Essa é uma dimensão essencial do educar a criança. Educar tem como raiz, como etimologia, conduzir. Conduzir pela vida, pela sociedade, pela cultura, pela história.
e conduzir também de dentro para fora, extrair, trazer à tona, despertar e desenvolver. Ela não é uma folha em branco a ser escrita, ela não é vaso a ser preenchido. Essa criança não é um animal a ser adestrado, não é um autômato a ser programado. Ele é sujeito humano que precisa de diálogos. Quando nós cuidamos da criança, escutamos a sua voz, quando nós reconhecemos a sua interpretação criadora do mundo, nós aprendemos muito com elas. Nós aprendemos empatia. Empatia é fundamental como recusa das violências, das indiferenças, das brutalidades, e aprendemos também a diminuir a distância. Paula, e os educadores e as secretarias têm em seus municípios crianças que vivem em diferentes contextos. Como que as secretarias municipais de educação e as escolas podem promover práticas como essas que você está sugerindo? E ainda, como que isso acontece mesmo quando tem públicos mais vulneráveis e muitas desigualdades sociais? É um cuidado imenso, né? Eu acho que essa situação só escancarou, né, o quanto que as condições de vida e de acesso são desiguais, e o quanto as famílias vulneráveis ficaram mais vulneráveis, né? Muita gente aí perdendo renda, né? Então, com condições de estresse e de condições muito difíceis de vida, né? Então, eu acho que, assim, não dá para a gente dar como, vamos dizer assim, mesmo as secretarias que têm hoje, né, recursos, né? Por exemplo, o governo de São Paulo fez uma parceria com a TV para poder que as crianças tenham acesso, né, ao conteúdo. Mas saiu uma reportagem outro dia, né, acho que foi ontem, falando que só 50% dos alunos estão conseguindo ter esse acesso, né? Então, eu acho que é muito perigoso hoje a gente considerar como dado esse conteúdo, né? E entender que isso vai, assim, já é conteúdo dado, entendeu? Eu acho que para que a gente não aumente, né, essas desigualdades, é interessante, eu acho que esses caminhos que tentam trabalhar um pouco desse cuidado, né, com a criança, esse diálogo, a gente tentar entender como que ela tem se visto nesse contexto, o que que ela tem sentido nesse contexto, tentar muito, assim, acho que é uma oportunidade para ter uma parceria muito forte com as famílias, né? Isso que sempre foi desejado pela escola, né? Parceria família-escola. Acho que agora é o momento onde isso pode acontecer e que possa, ao mesmo tempo, ser um suporte para essas famílias, né? Nesse cuidado agora com as crianças e abaixar um pouco as expectativas de aprendizagem no sentido de introdução de novos conteúdos, assim, porque Desempenho acadêmico, né? o desempenho acadêmico, porque até o movimento Todos pela Educação tem levantado essa bandeira, né, agora de quando a gente for sair né, dessa pandemia e as escolas retomarem suas atividades presenciais, eles estão defendendo a ideia de ter uma avaliação, né, de todos os alunos para ver qual a situação, né, pós-pandemia, né, o que foi possível aprender, o que não foi possível aprender, né, e eu acho que a própria BNCC, ela trabalha em competências, né, então competências gerais, competências, então eu acho que a gente olhar menos para o conteúdo, mas no desenvolvimento de competências, por exemplo, de análise da situação, né, que a criança tenha, de poder, a valorização de relações sociais, enfim, eu acho que olhar mais para as habilidades do que dos conteúdos em si, né, então acho que é uma forma de tentar diminuir e não considerar a introdução de novos conteúdos como algo dado para que essas, enfim, desigualdades não sejam ainda mais acirradas, né? Legal. A gente já está há 50 minutos aqui no nosso vídeo, Paula. Eu vou encurtar um pouquinho aqui as nossas últimas questões, mas tentando não eliminar os conteúdos que a gente preparou. Então,
o programa Criança e Natureza sempre teve como foco as atividades ao ar livre, né? A gente vai colocar aqui nos comentários desse vídeo o link para um texto que vocês fizeram sobre os benefícios de brincar ao ar livre. Então, quem tiver interesse disso também vai poder acessar. E agora, então, vamos falar um pouco, Paula, sobre um outro material elaborado por vocês, sobre o desemparedamento da infância, né? O nome dele é Desemparedamento da Infância, a escola como lugar de encontro com a natureza. A gente fez, né, um vídeo, né, Paula, fizemos juntas um vídeo no ano passado, ano retrasado, sobre esse material. Então, vocês podem encontrá-lo na Biblioteca do Conviva e também para download no site do Programa Criança e Natureza. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Mas apresenta rapidamente sobre o que ele trata, por favor. O livro traz referências, né, sobre essa ideia do desemparedamento da infância, né, apesar de parecer um pouco contraditório a gente falar disso agora, mas eu acho que, enfim, é uma situação mesmo, né, as crianças, 84% hoje da população vivem em cidades, né, as cidades, elas não, assim, muitas vezes o modo de vida dessas crianças nas cidades é um modo de vida em que elas passam boa parte do tempo delas em espaços fechados, e a gente entende que isso tem trazido problemas, né, no desenvolvimento saudável da infância, como aumento da obesidade, miopia precoce, né, então tem tido problemas na própria saúde da criança, então estar do lado de fora, e aí quem quiser se aprofundar tem essa parte dos benefícios, né, no nosso site, quanto no livro também tem bastante referência de pesquisas, estudos que vêm atestando os benefícios da natureza para o desenvolvimento saudável da criança, e a gente acredita que a escola tem um papel muito importante nisso, né, nesse desemparedamento, né, assim, propor situações de aprendizagem do lado de fora, a exploração dos territórios educativos, né, tudo isso como forma de estimular que a criança ela tenha esse contato, né, com a natureza e com o mundo, né, para além dos muros da escola. Então é um pouco isso, né, que fala, assim, a publicação, e traz bastante referência de estudos, pesquisas, dicas práticas, materiais para usar, referências de escolas, como que elas fizeram. Então eu acho que é um material interessante, ele é curto, assim, também de fácil leitura, acredito eu. Então acho que pode ser uma dica aí para estudo, porque a gente quer, né, que uma hora a gente volte à nossa vida normal, seja quanto tempo isso durar, mas eu acho que a valorização dos espaços ao ar livre, inclusive nesse contexto de pandemia, quando a gente for voltar, eu acho que vai ter um papel fundamental. A gente pode falar um pouquinho disso depois. Perfeito, perfeito, legal. Então, para acabar, queria te convidar para você deixar alguma mensagem aqui para as secretarias e para os gestores que estão nos assistindo, e também falar por que essa aproximação com a natureza também é importante para os adultos, né? Porque a gente falou bastante desse ponto de vista da criança, né? Mas para todo mundo, né, Paula? Isso é importante, né? Então, por favor, dá o seu recadinho final aqui para a gente. Tá. Bom, eu realmente espero que todos estejam bem agora. Eu acho que não está sendo fácil para ninguém. Eu acho que principalmente para as secretarias, as escolas, foi uma puxada de tapete, né? Eu acho que todo mundo demorou um tempo para ver como é que poderia atuar, como é que poderia ser. Então, desejo que vocês se cuidem, né? Então aí nessa ideia assim de que a natureza também para o adulto é importante, também se vejam, se escutem, né? Os seus ciclos, sua necessidade, o seu autocuidado, de tomar sol, de se alimentar bem, de se manter saudável nesse momento, eu acho que tem que ser uma prioridade, e nesse sentido ser acolhedor com os professores, ser acolhedor com as crianças, né? Acho que é um momento que todo mundo está precisando. Acho que a gente tem observado assim que as escolas que têm um projeto político-pedagógico mais consistente, nesse momento estão tendo menos dificuldade de enfrentar a situação. Eu acho que então
o estímulo, né, para que as secretarias deem o suporte para que as escolas pensem nisso, né? Qual é o seu projeto? Por que ele existe, né? Qual o papel de educar, né? O que elas pretendem? Qual que é o sentido social da educação, né? A gente vê que quanto mais a escola está vinculada com o seu contexto, com o seu território, ela tem uma proposta mais significativa de aprendizagem. Então, que a gente, né, se norteie por isso, né, por essa necessidade de um aprendizado significativo nesse momento. Então, tem conteúdos que talvez não sejam tão significativos nesse momento da pandemia, então, quais podem ser mais significativos? Então, olhar para isso, ajudar os professores a olharem para isso, e eu acho que a gente tem visto algumas pesquisas, eu acho que foi na Escócia que a proposta de educação, né, agora na retomada pós-pandemia, tem olhado muito para o espaço público, né, para a natureza, porque tem pesquisas que estão falando, né, que a gente pode pegar, né, assim, o vírus, ele tem mais chance, a gente tem mais chance de pegar, não só na proximidade, mas pelo tempo de exposição. Então, essa situação de estar em sala de aula, todo mundo junto ao mesmo tempo, talvez seja algo que tenha que ser repensado num primeiro momento, né, numa primeira fase de pós-pandemia, né? Então, eu acho que esse olhar para o espaço público agora vai ganhar uma relevância, não o espaço público, mas as áreas externas das escolas, né? O quanto que a gente pode estar mais do lado de fora, até mesmo para ser uma medida de segurança. Então, fica aqui, eu acho que uma palavra de olhem com carinho, né, para isso, olhem isso como não como uma perda, mas como uma possibilidade de um novo fazer e de uma potência mesmo educativa do lado de fora. Muito Vamos bom. ver, né? A gente tem mais perguntas do que resposta, mas eu acho que isso é uma reflexão que é pertinente. Perfeito. Muito obrigada, Paula, pela companhia. Obrigada a você. Obrigada para todo mundo que esteve aí com a gente. Foi um prazer. É isso aí. Que bom. Esse vídeo vai continuar disponível aqui no Facebook do Conviva e vai ser disponibilizado também no YouTube e na galeria da plataforma. Por favor, divulguem em sua rede. Então, muito obrigada para todos que estiveram aqui conosco e contribuíram aqui com os comentários. E até a próxima.